Olá, bom dia. Meu nome é Mirela, eu atuo na área de neurologia veterinária e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos sobre a análise de fluido cerebroespinal ou líquido cefalorraquidiano ou mais comumente o líquor, para a gente saber quando indicar esse exame, essa técnica, quando ele pode ser útil, né, nas doenças do sistema nervoso e o que esperar quando a gente diagnostica cada uma das doenças. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, então, um instante, para que a gente possa dar seguimento à aula. Compartilhada a tela, vamos em frente. Gente, o que é a análise do líquor? Na verdade, o que é o líquor, tá? O que é o fluido cerebroespinal ou o que é o líquido cefalorraquidiano? O líquido cefalorraquidiano, o fluido cerebroespinal, é um ultrafiltrado do sangue, tá? É um ultrafiltrado por processo ativo. Sempre lembrando que os vasos sanguíneos que compõem ali o sistema vascular do sistema nervoso são vasos sanguíneos um pouco diferentes, que contam com um reforço de barreira, que seria a barreira hematoencefálica composta pelos pés de astrócitos, tá? Então não é qualquer substância que sai de dentro do vaso sanguíneo e passa a ser filtrada e para compor justamente o líquor, ok? Esses vasos do plexo coroide, eles permitem a passagem de pouquíssimas células e pouquíssimas substâncias. Proteínas praticamente não passam. Então, a gente tem um fluido cerebroespinal que, na verdade, é um fluido pobre em substâncias para que a gente analise. E quando esse animal apresenta alguma doença, alguma anomalia, alguma alteração do sistema nervoso central, essa alteração, essa lesão pode enriquecer esse fluido com algumas substâncias que vão levar a gente a entender de que doença a gente está falando, certo? Os vasos que produzem o líquor são os vasos que estão presentes ali no plexo coroide, tá? Na região do terceiro e quarto ventrículos. Lembrando que o plexo coroide é um conjunto de capilares enovelados numa região de pia mater, tá? Então, é um enovelamento de pia mater com vasos sanguíneos que aumentam o turbilhonamento do sangue, fazem com que a parte líquida possa acabar saindo de dentro desses vasos, né? E compondo ali um ultrafiltrado que vai circular pelas cavidades do encéfalo, certo? O fluido cerebroespinal, ele segue fluxo crânio-caudal, ou seja, ele é produzido entre o terceiro e quarto ventrículo, circula pelos ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, quarto novamente, uma parte dele vai pelo canal central da medula espinhal, e uma outra parte vai compor o espaço subaracnoide, né? Vai inflar o espaço subaracnoide com o fluido, e quando a gente vai coletar líquor, é do espaço subaracnoide, inclusive, que a gente pega, tá? Essa amostra de líquor. E ele segue por todo o espaço subaracnoide do sistema nervoso central, banhando esse sistema nervoso, mas sempre no sentido crânio-caudal, certo? Ou seja, se eu tenho uma doença encefálica, eu posso coletar o líquor da fossa planto-hospital, da lombar e da lombosacra, certo? Se eu tenho uma alteração na medula espinhal e eu quero conhecer quais são essas alterações no líquor, talvez seja mais esperto que eu faça uma coleta lombar ou lombosacra, porque como o líquor ele passa, ele tem uma circulação crânio-caudal, o líquor que está ali circulando pelo encéfalo, né, pelo espaço subaracnoide na região do encéfalo, não vai ter ainda passado pelas regiões da medula espinhal e se enriquecido das substâncias que dão característica para o líquor daquela lesão que eu quero estudar, tá? A gente vai falar isso lá na frente mais uma vez. Além disso, quais são as importâncias do exame de líquor, tá? O exame de líquor, ele é de fluido cerebroespinal. Eu tenho o hábito de repetir líquor porque é o jeito mais comum, né, que a gente usa, e também porque é o jeito que a gente geralmente conversa com o tutor. O tutor sabe o que é líquor, mais fácil para ele do que fluido cerebroespinal, tá? Mas o correto é a gente usar os termos técnicos, ou fluido cerebroespinal ou líquido cefalorraquidiano, certo? A importância da coleta desse fluido, dessa amostra para a gente, é porque ela pode nos ajudar no diagnóstico. Algumas vezes a coleta de líquor, ela é realmente a deflagradora do diagnóstico. Por exemplo, se a gente encontra um agente infeccioso lá dentro, como o Cryptococcus, por exemplo, ela é diagnóstica, a gente consegue determinar o que aquele animal tem só com análise de líquor.
A gente consegue determinar prognóstico, que prognóstico é uma avaliação que se faz do indivíduo quando a gente conhece a condição clínica mais o diagnóstico desse paciente. Aí a gente pode dar um prognóstico, certo? E o acompanhamento e monitoramento dessas alterações. Ou seja, a gente às vezes tem muito medo da coleta do fluido cerebroespinal, mas a verdade é que na rotina do neurologista, ele é um exame a ser feito para diagnóstico e para acompanhamento. Então, animais que têm doenças inflamatórias que eu estou tratando, às vezes eu coleto o líquor uma vez por ano, para que eu acompanhe e veja se esse meu tratamento está sendo eficiente. Às vezes, uma vez a cada 6 meses, se eu acho que eu preciso mudar alguma coisa, se alguma coisa parece não estar indo adequadamente, ok? Então, não é um exame que nós devemos ter preconceito em fazer, ele não é um exame perigoso, tem algumas coisas, né, algumas questões que fazem com que a gente evite a coleta do fluido cerebroespinal, mas a verdade é que é um exame seguro se bem feito e pode nos responder muitas coisas e excluir muitos processos, tá? E ele está muito presente na rotina do neurologista, associado ou não com o exame de imagem, ok? No cão, a produção é em média, sempre lembrando, né? Temos os pinchers de 1 quilo e os bernesses de 50, né? A produção em média de um cão é de 0,47 mililitros por minuto. E num gato, cerca de 0,17 mililitros por minuto. Ou seja, eu preciso prever mais ou menos o quanto eu quero, o quanto eu preciso de líquor, quanto eu preciso para fazer todas as análises que eu quero e coletar durante algum tempo. Sempre lembrando que eu não posso ficar muito tempo também coletando líquor, a gente vai discutir isso ali na frente. Vamos lá. Olha, então o líquor, eu espero que vocês estejam vendo a minha seta. Se não tiverem, é só acompanhar aqui mais ou menos no centro da tela. Eu tenho o plexo coroide. É no plexo coroide, esse novelado de meninge com vasos da pia mater, que vai acontecer a produção do líquor, ok? Esse líquor ele vai circular pelos ventrículos laterais, depois de novo pelo terceiro ventrículo, pelo quarto ventrículo, certo? Pelo aqueduto mesencefálico, pelo quarto ventrículo, e depois ele vai circular pelo canal central da medula espinhal e ele também vai preencher os espaços subaracnoides, certo? É por isso que a gente consegue coletar líquor, porque existe um espaço virtual chamado espaço subaracnoide, e entre essas duas camadas de meninge, né, entre a pia e a dura mater, eu tenho as aracnoides, e nesse espaço ali, subaracnoides, eu consigo acumular fluido, e é nesse lugarzinho que eu entro com a minha agulhinha para coletar o líquor para poder fazer os exames desses animais, ok? Opa, vamos lá. O fluido cerebroespinal ele tem algumas funções, tá? Entre elas, o amortecimento de vibrações e choque, embora seja limitado, tá? Ninguém tá falando aqui de um grande amortecimento de vibrações e choques com o líquor, não. É realmente é mais um cuidado, tá? É mais uma barreira. A gente tem o crânio, que defende de muitas agressões. Nós temos alguns outros mecanismos de estabilização do crânio, do encéfalo, né? E o líquor está ali compondo esses mecanismos, ok? Além disso, ele pode fazer trocas de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central, usando a barreira hematoencefálica, tá? Ou seja, o líquor ele pode ser agente de manutenção da nutrição, da secreção e da excreção do sistema nervoso central, ok? Ou seja, daria para a gente comparar o líquor com um hemograma ou até com um exame de urina 1, tá? Por quê? Porque a gente está avaliando, a gente vai avaliar as porções químicas e físicas e também citológicas do líquor, né? Como a gente faz com o sangue para entender o que está acontecendo naquele sistema por onde ele circula, ok? Além disso, ele pode atuar como um regulador de pressão intracraniana. Por exemplo, se eu tenho um aumento de pressão intracraniana por algum motivo, a produção de líquor vai se diminuir, de forma que eu consiga agir para diminuir a pressão intracraniana e manter por algum tempo mais essa regulação viável até que a gente possa fazer alguma coisa. Além disso, ele também faz regulação do equilíbrio hídrico, tá? Hídrico e hidroeletrolítico do sistema nervoso, sem contar o equilíbrio ácido-base, que também consegue ser mantido por alguns minutos a mais antes de realmente o indivíduo ter uma alteração de equilíbrio ácido-base no sistema nervoso central pela presença do líquor, ok? Quais são as contraindicações da coleta do líquor, tá? O exame de fluido cerebroespinal é um exame muito seguro, mas existem algumas condições em que a gente tem que tomar cuidado com essa coleta, tá? Por exemplo, um animal que não pode ser sedado. Por que um animal não poderia ser sedado? Porque ele tem, por exemplo, alterações cardiovasculares graves, um animal que está com uma pneumonia muito grave, ou seja, ele não está saturando muito bem,
tá? Então, aquele animal que você não anestesiaria para outros procedimentos que não fossem de emergência, você também não anestesia para coleta de fluido cerebroespinal, ok? Se o animal tem uma infecção de pele no local da punção, seja fúngica, bacteriana, parasitária, a gente não deve, de forma alguma, puncionar uma região que esteja colonizada por algum micro-organismo, ok? Porque a gente pode acabar levando uma contaminação iatrogênica, certo? Animais extremamente desidratados, não é nem que a gente não possa coletar líquor, é que não vai vir líquor, tá? Um animal extremamente desidratado provavelmente vai estar hipotenso, e na hipotensão eu não vou conseguir fazer aquela produção de líquor, né, que se mantém em alguns ml, né, algumas frações de ml por minuto, então eu não vou conseguir coletar de fato. Melhor a gente hidratar esse animal e depois colher. Animais que têm aumento de pressão intracraniana conhecidos, ou seja, aqueles animais que, como neurologistas, o que a gente faz? A gente avalia esse animal, avalia as pupilas, né, e numa análise maior, que chama análise de Glasgow, a gente entende se aquele paciente está numa escala de coma, né, que a escala de Glasgow é uma escala de coma, favorável ou desfavorável. Se ele está numa escala desfavorável, provavelmente ele tem aumento de pressão intracraniana, tá? Isso é um jeito indireto de aferir o aumento de pressão intracraniana. E a gente não deve coletar líquor nessa situação. Outro jeito é fazer um exame de fundo de olho e ver se a gente, nas alterações realmente do fundo de olho, a gente vê uma certa tumefação e uma dificuldade de enxergar as estruturas do fundo do olho, que também sugerem para a gente que o animal tem um aumento da pressão intracraniana. Outro jeito é outra medida indireta, é fazer um ultrassom transcraniano com Doppler, tá? Que é um exame que não serve para tantas coisas assim na neurologia, mas é muito útil para isso. Também é um método indireto, a gente pode ver, a gente pode medir a resistividade da artéria basilar sobre o sangue e entender indiretamente se eu tenho um aumento de pressão intracraniana, sim. Ou até usar um método direto, que na verdade não é muito comum ser usado na medicina veterinária no Brasil, mas existe, que é um método direto que me dá um índice, né, feito com um sistema de fibra óptica, que vai me dizer se esse animal tem ou não aumento de pressão intracraniana. E se ele tiver, em qualquer uma dessas provas, uma alteração da pressão intracraniana, eu não devo colher líquor. Tudo bem? Eu esqueci uma coisa. Um outro jeito de saber que o animal tem pressão intracraniana aumentada é fazer o exame de imagem e ver se a imagem sugere, tá, que ele tem aumento de pressão intracraniana. E se tiver, eu não devo coletar líquor. Por quê? Nessa punção, eu posso fazer com que esse escoamento do líquor faça um ponto de força, né, um vetor de força que possa fazer um carregamento do tecido nervoso em alguns milímetros, que a gente chama de herniação, tá? E essa herniação pode realmente provocar uma grande alteração do sistema nervoso e levar esse paciente até óbito, tá? Alterações respiratórias graves e a óbito, certo? Para animais que têm distúrbios graves da hemostasia, por exemplo, para um animal que é conhecido hemofílico, tá? Ou um animal que tem uma plaquetopenia muito severa, uma trombocitopenia muito severa, como até em casos de hemoparasitose. Para esses pacientes, a gente tem que tomar cuidado na coleta de líquor, porque o espaço subaracnoide, onde a gente direciona a nossa agulha, é muito rico em vaso sanguíneo. Quase que a gente nem chama de acidente de coleta, vira um pouquinho de sangue na coleta do líquor, tá? Porque ali é uma região tão rica em vaso sanguíneo que o estranho é não pegar um vaso sanguíneo durante a coleta, tudo bem? Então, é muito comum pegar um vaso sanguíneo durante a coleta. E para um animal com distúrbios da hemostasia, ele pode ficar sangrando naquele pontinho, não tamponar esse sangramento, tá? Como outro animal faria. E uma outra condição que faria a gente não coletar líquor é não ter um laboratório perto que processe a amostra, tá? É muito importante que a gente tenha um laboratório que tenha os pré-requisitos mínimos para processar o líquor, né? Não é uma prova difícil de ser feita, ela tem até graus de execução com mais tecnologia, um pouco menos de tecnologia, porém eu tenho que ter um laboratório que está acostumado a fazer, um patologista clínico que está acostumado a fazer para poder realizar um exame que seja realmente um exame que vai contribuir com a situação clínica desse animal, né, que a gente vai entender a situação clínica desse animal, para poder mexer alguma coisa na sua abordagem, tá, no seu tratamento, ok? Como que eu posso, da onde eu posso coletar, na verdade, né, o líquor? Eu posso coletar da planta hospital, da região lombosacra e da região lombar, tá? Todas essas regiões eu posso fazer coleta de líquor. E é importante que eu sempre colete o líquor em 3 frascos numerados, sempre usando uma agulha espinhal com mandril, ou uma dica,
um mandril de catéter. Sabe o mandril de catéter que a gente faz catéter heparinizado nos nossos pacientes? O mandril do catéter, ele é bastante útil para a gente fazer coleta nos animais, principalmente os pequenos, tudo bem? Animais menores. E a agulha espinhal é o ideal, tudo bem? Se a gente tiver o material, a agulha espinhal, ela pode nos ajudar muito, certo? E como que eu escolho a região? A gente até já conversou sobre isso lá no início, né? Se eu tenho um processo encefálico, não sei se vale a pena coletar da lombar ou lombosacra, porque o meu processo, a minha lesão, ela está longe do ponto de coleta, certo? E, de certa forma, esse enriquecimento do líquor ali pelo processo encefálico pode ir se diluindo durante todo o caminho até o meu ponto de coleta. Então, eu coletaria mais perto, eu coletaria da Atlanta Hospital. Se eu tenho uma alteração cervical, cérvico-torácica, tóraco-lombar, lombosacra, não tem por que coletar da região Atlanta Hospital. Porque, como eu disse para vocês que o líquor ele circula crânio-caudalmente, quando eu coleto o líquor de uma região cranial ao ponto de lesão, eu não vou ter um líquor enriquecido com as alterações que eu quero, né? Enriquecido pela lesão que ali está ocorrendo. Então, eu realmente não consigo entender muita coisa a partir daquele exame, tá? Então, sempre coletar do local mais próximo, caudal ao seu ponto de lesão. E para isso, como é que eu sei o ponto de lesão? Aí a gente tem que fazer exame neurológico completo. Isso é uma outra conversa, um outro dia a gente fala disso, mas um exame neurológico completo te diz aonde está a lesão para que você possa fazer sua coleta adequadamente, ok? E por que eu faria um exame de líquor, um exame de fluido cerebroespinal, tá? Quando eu tenho uma evidência clínica de doença no sistema nervoso central, como que eu confirmo isso? Com o exame neurológico, tá? Então, se eu tenho alterações no exame neurológico do sistema nervoso central, eu tenho essas evidências de que eu preciso abordar o sistema nervoso central. Muitas vezes eu preciso de imagem, né? E muitas vezes eu preciso de imagem com fluido cerebroespinal, ok? Quando eu tenho suspeita de uma doença que não é central, mas que pode enriquecer meu líquor com algumas proteínas imunoglobulinas, que seria a polirradiculoneuropatia inflamatória aguda. O que até um tempo atrás era chamado de polirradiculoneurite, ainda pode ser chamado, e é uma doença que ocorre em cães, eventualmente em gatos, também em grandes animais, grandes felinos, tá? Tem relato em grandes felinos, que é uma doença parecida com a doença de Guillain-Barré, ou Guillain-Barré do humano, tá? Da medicina humana. Então, é uma doença radicular, uma inflamação radicular, de caráter imunomediado, que pode levar a uma desmielinização e que pode enriquecer o meu fluido cerebroespinal com algumas proteínas e faz com que minha suspeita fique um pouco mais firme na polirradiculoneuropatia inflamatória aguda quando eu tenho tetraparesia flácida. A gente tem o dilema da tetraparesia flácida, né? Se a gente tem tetraparesia flácida, a gente fica muitas vezes dividido entre doença pré-sináptica, pós-sináptica e doença radicular. E o aumento de proteínas aqui de globulinas poderia me ajudar a entender que é uma doença radicular. Tudo bem? Além disso, eu posso ter confirmações de diagnóstico algumas vezes e até exclusões de diagnóstico, e essas exclusões elas podem ser muito úteis para a nossa abordagem do paciente, certo? Também para o estabelecimento de prognóstico e acompanhamento, evolução do quadro. O exame de fluido cerebroespinal não está fadado a ser uma única coleta, um único exame na vida do animal, não. Ele pode ser muito útil quando a gente usa para estadiar doenças, tudo bem? E para acompanhar o nosso tratamento. Ele está funcionando? Não está funcionando? O que eu posso fazer mais além disso, tá? O líquor, ele me dá informações patológicas daquela lesão, ok? Por isso ele é muito importante. Quando eu tenho evidências de doença no sistema nervoso central, eu tenho que suspeitar, usando algumas técnicas, tá, de algumas entidades patológicas. Por exemplo, doenças degenerativas, anomalias congênitas, doenças metabólicas, doenças nutricionais ou neoplásicas, doenças inflamatórias, infecciosas, imunomediadas, ou o que a gente chama de idiopático, cada vez menos a gente usa o termo idiopático, doenças tóxicas, traumáticas e vasculares, a gente usa essa técnica aqui em neurologia para lembrar de todas, tá? Mas isso aqui serve para qualquer sistema, mas em neurologia a gente usa essa técnica principalmente para lembrar de todas as categorias que podem levar o indivíduo a ter doença no sistema nervoso central, ok? Vamos lá. Do que é composta a análise do fluido cerebroespinal, então?
A análise, ela é feita sempre que a gente vai coletar o fluido cerebroespinal, a gente tem que coletar em 3 tubos, tá? Por quê? O primeiro tubo, quando a gente coleta, lembra que eu falei que no espaço subaracnoide eu tenho muitos vasinhos sanguíneos? Eventualmente, aquela amostra ela pode vir contaminada com sangue, certo? Se essa amostra vier contaminada com sangue, em alguns segundos após o início da fluência desse sangue para dentro do tubo, essa secreção, essa fluência de sangue deve diminuir, ok? Quando ela diminui, a gente troca de tubo. Por quê? Essa primeira análise vai ser muito difícil a gente conseguir fazer a análise citológica dela, porque ela veio contaminada de sangue, e ela pode compor, essas células do sangue podem compor ali a celularidade do líquor e me dar problemas do entendimento do líquor, tá? Então, o primeiro frasco eu deixaria para, por exemplo, análises sorológicas, PCR, análises que eu tenho que fazer para entender se esse indivíduo tem alguma doença infecciosa, por exemplo, tá? Eu mando para essas outras análises. Nesse segundo frasco, eu provavelmente já não vou mais ter sangue visível, ok? Se tiver tido uma contaminação, né? Eu não vou ter sangue visível, porém, algumas imunoglobulinas, proteínas do sangue ainda podem estar presentes ali e comprometer uma análise química. Então, eventualmente, eu não faço análise citológica do segundo frasco, mas eu posso fazer uma análise química, considerando que se teve acidente de coleta na primeira, eu posso ter um pouquinho de aumento de proteína ali no segundo frasco, mas ainda posso usar para análise química, ok? E o terceiro frasco, que é aquele que está mais estabilizado, provavelmente com uma menor contaminação de sangue se ela ocorreu, eu uso para análise citológica, certo? Ou seja, a gente vai pegar o segundo frasco, então a gente está considerando aqui no exame de líquor, né, na análise de líquor, o segundo frasco para fazer exame físico, exame químico, ok? E o terceiro frasco para análise citológica. E o primeiro, que é o que pode estar mais contaminado, a gente manda para provas para doenças infecciosas, tudo bem? Então, usando o segundo frasco, eu tenho que medir a densidade, tá, do líquor, que está normal entre 1.003 a 1.007, e se eu tiver um aumento da densidade, significa que eu tenho um aumento dos sólidos totais do líquor, ou seja, eletrólitos, glicose, proteínas, imunoglobulinas e o que for. Certo? Eu tenho que avaliar a coagulação também. Então, sempre que chegam os 3 frascos no laboratório, o examinador ele vai ver se esse líquor coagula. O normal em pequenos animais, em cão e gato, é que ele não coagule. Eventualmente, em ruminantes, pode ter uma coagulação, porque esses animais eles apresentam níveis mais altos de fibrinogênio. Tá? Mas, geralmente, o líquor de pequenos animais não coagula. E se por acaso coagular, eu posso descrever um aumento do fibrinogênio nesse indivíduo, tá? E provavelmente no frasco de líquor também. Além disso, eu tenho que fazer o exame químico, tá? E o exame químico é composto da análise do pH, que geralmente tem que acompanhar o pH do sangue, tem que ser alcalino, levemente alcalino, como o pH do sangue, ok? Ele tem que sempre acompanhar o pH do sangue, por quê? Porque líquor é um ultrafiltrado do sangue, ele derivou dali, então ele tem que ter composição parecida. Ok? Eu tenho que avaliar também as proteínas, e eu considero em cão e gato normal de 20 a 45 miligramas por decilitro, na coleta da região Atlanta Hospital, tá? E um pouquinho mais alto do que isso na coleta da região lombosacro-lombar, ok? E se eu tiver proteína alterada, eu posso identificar que esse indivíduo tem ou problemas da barreira hematoencefálica, e essa barreira está mais permissiva, fazendo com que se enriqueça o líquor, né, de proteínas do sangue. Além disso, o indivíduo pode ter hemorragias pré-existentes lá dentro do sistema nervoso, que também está enriquecendo o líquor com proteínas do sangue. Aí eu tenho que identificar se isso é um acidente de coleta ou uma hemorragia pré-existente. E também produção local de globulinas, numa doença imunomediada ou infecciosa, por exemplo, eu posso ter esse aumento da produção local de globulinas e acabar contando isso para o líquor, ok? Ainda no exame clínico, no exame químico, eu tenho que avaliar a concentração de glicose dessa amostra, sempre lembrando que eu faço a análise de líquor rapidamente, em menos de 30 minutos, tá? E eu tenho que ter coletado sangue periférico no mesmo momento da coleta do líquor. Então, coletei o líquor, coleto o sangue periférico e comparo. A glicorraquia
ela geralmente ela varia por volta de 2/3 da glicemia, ou seja, a glicose presente no líquor geralmente está em índice de 2/3 do índice da glicose do sangue, ok? É basicamente isso. Se eu tiver uma hipoglicorraquia, pode ser que eu esteja falando de um animal com hipoglicemia, tá? Se eu tiver uma hiperglicorraquia, pode ser que eu esteja falando de um animal com hiperglicemia. Porém, um animal com glicose, com a glicose do líquor, né, com a glicorraquia abaixo de 40 miligramas por decilitro, ele pode estar consumindo no frasco, certo? Consumindo no líquor e no frasco a quantidade de glicose que ali esteve um dia, tá? Então, ou células tumorais, né, que podem fazer um consumo do líquor ainda antes da coleta, e no frasco a gente vai ver a hipoglicorraquia, ou mesmo a presença de bactérias que podem estar consumindo tanto na circulação do líquor quanto no frasco a quantidade de glicose que tem dentro daquele líquor, ok? Então, se por acaso eu tenho hipoglicorraquia em relação à glicemia, eu suspeito de doença bacteriana ou neoplásica, certo? São suspeitas que eu tenho que ter. Além disso, eu posso encontrar enzimas alteradas no líquor, tá? Principalmente a AST. E as alterações nessas enzimas, elas indicam que dentro do sistema nervoso eu posso ter necroses ou até desmielinizações, ok? E o exame citológico, que é aquele que eu faço do terceiro frasco que eu colhi, tá? Que é aquele que eu espero que, se teve alguma contaminação com sangue na coleta, ele já esteja mais estabilizado e a contaminação esteja, né, a gente já esteja lendo valores aqui já livres da contaminação, tá? Eu tenho que contar hemácias e contar e diferenciar leucócitos, ok? Se eu conto hemácias no líquor e elas estão em número muito aumentado, porque o aceitável de hemácias no líquor é bem pouquinho, tá, gente? Está falando de um fluido pobre que não é para ter célula alguma, e que eventualmente tem uma célula ou outra. Esse é o normal do líquor, ok? Se eu tenho uma grande quantidade de hemácias, então eu posso pensar que esse paciente ou teve um acidente na coleta, ou ele teve uma hemorragia pré-existente. O que eu posso considerar como acidente de coleta, ou o que eu posso considerar de condição desse líquor para pensar em acidente de coleta, tá? Principalmente se as hemácias estiverem íntegras, certo? Não estiverem com aparência de estarem crenadas, ou o líquor não estiver xantocrômico, que é um líquor amarelado, e eu não ver na análise citológica sinais de eritrofagocitose. Agora, se eu vejo um líquor já amarelado, com hemácias crenadas, e a imagem de eritrofagocitose, eu posso apostar que essa hemorragia é pré-existente ao momento de coleta, ou seja, a hemorragia é parte da lesão que eu estou procurando, tá? Então, são alguma lesão ali que, além de causar as alterações dela mesma, também pode ser uma lesão sangrante, por exemplo, um acidente vascular hemorrágico, certo? Eu também tenho que fazer a contagem e o diferencial de leucócitos no líquor. E se eu tiver uma pleocitose, o que é uma pleocitose? Pleocitose é um aumento da contagem total de leucócitos no líquor, e aí eu faço o diferencial e te digo por qual célula esse animal tem pleocitose, tá? Isso aqui pode me indicar as mais diferentes doenças, a gente vai conversar sobre isso daqui. Agora, tá? Principalmente, existem doenças... Só um pouquinho que eu tô tendo um probleminha aqui com o meu cabo de energia, desculpa. Pronto, acho que agora tá tudo certinho. Existem doenças inflamatórias que não são infecciosas do sistema nervoso. E as mais comuns, as mais famosas, né, são a MEG, a LEM e a MEN, ou seja, a meningoencefalomielite granulomatosa, a leucoencefalite necrosante e a meningoencefalite necrosante, tá? Essas doenças são muito comuns e muito famosas do sistema nervoso. Elas têm caráter imunomediado, tá? E os sinais clínicos dependem sempre do local de lesão. Em neurologia, os sinais clínicos sempre dependem do local de lesão, ok? E elas se caracterizam por invasão de células inflamatórias no sistema nervoso central. E a gente vai ver agora qual é a característica citológica de cada uma delas, tá? De cada uma dessas possibilidades aqui, certo? Ou seja, se eu tenho... Deixa eu só mudar o slide aqui. Perdão, volta. Se eu tenho doenças inflamatórias do sistema nervoso não infecciosas, quais são essas doenças e quais são os sinais que eu espero, quais são as pleocitoses que eu espero no sistema nervoso para que eu possa tentar identificá-las em vida no animal, tá? Sem a gente ter que coletar uma biópsia, né? Coletar uma amostra e mandar para o histopatológico.
e sem o animal ter morrido para a gente mandar realmente a peça para fazer histopatológico e fechar a lesão para mim. Então, vamos lá. Se eu tenho meningoencefalites responsivas aos esteroides, tá? Que é um tipo de doença não infecciosa do sistema nervoso, eu vou ter sempre pleocitoses linfocíticas ou monocíticas, tá? Ou até mistas dessas duas células. Eu preciso fazer outros testes para, junto com o líquor, realmente sugerirem fortemente a meningoencefalite responsiva ao esteroide. Por exemplo, eu posso usar tomo ou ressonância, tá? Então, ou tomografia computadorizada ou ressonância magnética, preferencialmente ressonância magnética, porque a gente está falando de uma alteração do tecido mole do sistema nervoso, tá? E a tomografia, ela tem uma certa limitação com o tecido mole, e a ressonância vai um pouco mais à frente, eu consigo entender melhor essas lesões, tá? E sempre que eu tenho uma doença inflamatória no sistema nervoso, apesar de eu suspeitar de doença não infecciosa, eu preciso pesquisar pelas infecciosas, tá? Doença infecciosa é uma inflamação, então as inflamações do sistema nervoso podem nos confundir, ok? O prognóstico das meningoencefalites responsivas aos esteroides, quando a gente usa esteroide no momento certo, na dose certa, é bom, tá? A meningite arterite responsiva aos esteroides, ela é caracterizada por uma pleostose neutrofílica, lembrando, ela é uma alteração geralmente da região cervical no animal, não uma encefalite, tudo bem? Geralmente da região cervical. E então eu teria que identificar que a alteração está na cervical e colher caudal ao ponto de lesão, ou seja, colher da lombosacra ou da lombar, tá? Outros exames que eu posso precisar são tomografia e ressonância magnética, preferencialmente ressonância, mas a tomografia pode me dar boas pistas aqui também. E sempre pesquisar causas infecciosas que possam estar causando meningomielite, ok? E o prognóstico é bom se tratada rapidamente, certo? Para meningoencefalomielite granulomatosa, a famosa MEG, eu geralmente encontro pleostose neutrofílica mononuclear ou mista. E eu preciso fazer conjuntamente ao líquor um exame de tomografia ou ressonância, pesquisar as causas infecciosas e se um dia for coletada biópsia dessa lesão ou mesmo fazer uma necrópsia e mandar para a histopatologia, eu posso confirmar o diagnóstico. O prognóstico é de reservado a mal. Existem MEGs que a gente consegue controlar por mais tempo, existem MEGs que a gente consegue controlar por menos tempo, tá? Mesmo que depois que o pacientinho morre, a gente confirma no teste de histopatologia, que era disso que a gente está falando. Algumas são mais rebeldes e algumas são um pouco mais fáceis de tratar, certo? Tenho também as meningoencefalites necrosantes, ok? E geralmente eu encontro no líquor, né, as alterações mais comuns no líquor são pleostose linfocítica. Eu também preciso fazer tomografia ou ressonância, também preciso pesquisar outras causas infecciosas e eventualmente fazer o histopatológico. E o prognóstico é mau, tá? Essas doenças onde existe a necrose do tecido, geralmente o sinal clínico não melhora tanto assim quando a gente usa anti-inflamatório. Por quê? Porque o tecido já se perdeu, ele já necrosou. Então a inflamação levou esse tecido embora. Não é que ele inflamou e até um ponto de retorno. Ele inflamou e foi necrosado até um ponto de não retorno. Então eu não consigo tanta melhora assim desses pacientes, tudo bem? E a meningoencefalomielite eosinofílica, geralmente a gente vê uma pleocitose eosinofílica. Eventualmente eu tenho que fazer os exames de tomo, ressonância e pesquisar as causas infecciosas também. Como esses animaizinhos geralmente não morrem, eu nem coloquei a histopatologia aqui, o prognóstico é de bom a reservado. Se o animal for tratado, vai ser um prognóstico até bom, tá? Então eles conseguem se recuperar e ficar bastante tempo bem, certo? E também existem as causas infecciosas que podem ser sugeridas ou até fechadas no líquor, tá? No exame de líquor. Por exemplo, doenças virais, protozoóticas, fúngicas, bacterianas, rickettsiosas e parasitárias, tudo bem? Vamos lá que a gente vai ver a característica do líquor em cada uma delas. Ó, talvez a doença infecciosa mais comum que a gente atenda acometendo o sistema nervoso seja a sinomose. Eu entendo que quem trabalha na clínica fala para mim que tem muito mais erliquiose do que sinomose, verdade. Só que fazendo o sinal no sistema nervoso tem muito mais sinomose do que qualquer outra, tá? A sinomose é uma doença viral, certo? E a alteração que eu vejo na citologia do líquor é justamente de pleocitose linfocítica ou até normal. Às vezes eu não tenho uma pleocitose importante em sinomose, tudo bem? Principalmente se eu já estiver tratando com algum anti-inflamatório. E os testes complementares para eu fechar o diagnóstico de sinomose seriam testes sorológicos, PCR de urina ou até o PCR do líquor.
imunocromatografia, entre outros, tá? O prognóstico é reservado. Se a gente lê livros de outros países e trabalhos de outros países, geralmente o prognóstico lá tá de bom a reservado, tá? Só que lá os pacientes, eles tomam muito mais vacina do que os nossos. Aqui a chance da gente ter um animalzinho não vacinado, que teve sinomose e que vai sofrer muito com ela, é imensa. O vacinado pode ter uma doença mais branda, por isso que eles consideram de bom a reservado. Essa tabela, ela vem do livro do Chris Mariani, que é um livro que ele foi lançado em 2013, mas a tabela tá bem atual, na verdade, tá? Mas o Chris Mariani, ele tem bastante experiência com doença infecciosa, também nos outros países, tá? Ele é um pesquisador que junta material de outros países, então ele considera o prognóstico reservado. Mas se a gente lê em alguns livros ou publicações, está lá de bom a reservado, tá? A raiva é uma doença que, graças a Deus, a gente não encontra com muita frequência em pequenos animais, tá? Que levaria também a uma pleostose linfocítica ou líquor normal. E não existem testes complementares para que a gente feche o diagnóstico de raiva em cão e gato. Na verdade, eles existem, mas não são recomendados aqui pelo Ministério da Saúde, então foi assim que eu resolvi colocar, tá? E a morte desses animais acontece em 10 dias, isso é o que está na tabela do Chris Mariani, e a gente tem que observar o animal até 15, tá? Para ver se a morte não ocorre em até 15 dias. É muito importante que todos nós que trabalhamos com pequenos animais, com grandes animais, nós veterinários, ou estudantes de veterinária, ou os nossos auxiliares, tudo bem? Que a gente esteja vacinado e com titulação comprovada semestralmente para raiva, tá? Depois que a gente se expôs a um animal com raiva, o protocolo de pós-exposição é um pouco mais chato, mais difícil, as garantias são menores. Então, realmente, o ideal seria que a gente fizesse esquemas de pré-exposição para ter chances realmente muito eficientes de não desenvolver doença caso a gente seja contaminado. Ser mordido ou ser agredido por um animal durante o nosso trabalho é questão de tempo. Não importa o quão experiente, qual seja o nosso preparo físico, a nossa destreza física, eventualmente a gente pode ser agredido. E até a gente saber se aquele paciente, ainda mais se tem sinais neurológicos, né? Até a gente saber que esse animal não morreu, e se morrer por algum motivo depois daquele momento, a gente vai ter que mandar o diagnóstico dele, né, o encéfalo dele para vigilância, para que seja feito o diagnóstico definitivo de raiva com o animal depois de morto, né, pela análise do encéfalo. A gente vai ficar numa dúvida terrível. E nem sempre os tutores, apesar de ser obrigação deles, mas nem sempre os tutores são compreensivos a ponto de mandar esses animais que morreram para o diagnóstico definitivo, e a gente pode ter uma dúvida muito grande. Então, lógico que a aula é de líquor, mas aqui o meu conselho estejam vacinados e de título comprovado semestralmente, ok? É um conselho de amiga, tá bom? Amiga e colega. Vamos lá. Além disso, já falando das encefalites de gato, PIF pode levar a um quadro de encefalite também, que vai me dar uma pleostose neutrofílica com presença de macrófagos, geralmente. E os testes complementares são um pouco, como eu posso dizer, um pouco... Nossa, só porque eu tô gravando a aula agora não tem eloquência. Eles não são tão definitivos assim, tá? Se eu fizer um PCR pro agente, eu vou encontrar a presença de coronavírus felino em praticamente todos os animais que eu testar. Isso não quer dizer que seja o coronavírus mutado, não quer dizer que é ele causando aquela encefalite que eu tô vendo, tá? Geralmente, o prognóstico desse paciente com PIF é reservado, tá? Só que agora a gente tem tratamentos mais novos, né? Então estão chegando antivirais mais novos que podem levar exatamente a um controle da doença, eu não diria uma cura, mas um controle tão bom da doença que existe mais esperança hoje para o tratamento de PIF do que a gente tinha quando essa tabela foi feita, tudo bem? Então, eu digo para vocês que hoje existem alternativas. É muito importante que a gente faça o exame de líquor, porque daí a gente vai entender pelo menos que ele tem essa característica, pleostose neutrofílica com presença de macrófagos. Se ele tiver outros sinais clínicos que sejam compatíveis e outras caracterizações em testes complementares, a gente pode tentar o tratamento. Tudo bem?
Os animais eles podem ter encefalite por FIV também, tá? Que pode levar a uma característica de pleustose linfocítica leve ou até líquor normal, principalmente se a gente já está tratando, tá? A encefalite por FIV responde ao uso de esteroides bem, embora a gente não possa usar uma dose muito alta, a gente usa uma dose um pouco mais baixa, consegue controlar uma parte dos sinais, tudo bem? E os testes complementares são testes sorológicos específicos e o prognóstico é de reservado a mal, na minha opinião, certo? Toxoplasmose, eu encontro na citologia do líquor, pleistose eosinofílica, neutrofílica ou até de células mistas. Tem que fazer alguns outros testes sorológicos específicos, pareados e PCR, tudo bem? O prognóstico é reservado, porém, se eu consigo tratá-los rapidamente, eu posso ter uma sobrevida bastante bacana e até cura do quadro, tá? Mas tem que ser um diagnóstico um tanto rápido, um tratamento um tanto rápido. Neosporose, leva também a uma pleistose eosinofílica muito parecida com o que a gente encontra em toxoplasmose. Lembrando, toxoplasmose eu posso ter em cão e gato, neosporose só em cão, tá? A pleistose também pode ser neutrofílica ou até de células mistas. Também tem que fazer testes sorológicos específicos, pareados e PCR, e o prognóstico é reservado. É um pouco mais complicado de tratar do que a toxoplasmose. Tudo bem? Criptococos e fungos oportunistas levam a pleistose neutrofílica de células mistas e raramente eosinofílica. Então, a gente pensa, às vezes, em infecção por fungo, a gente pensa, vou encontrar eosinófilo nadando nesse líquor, e nem sempre é assim, tá? Ou melhor, quase nunca. E, eventualmente, no caso de criptococos, eu posso ver o agente dentro do líquor. Aí é o famoso batom na cueca, né? A gente viu o agente infeccioso dentro do líquor, ele não pode estar com aquela encefalite por outro motivo, é aquele motivo, tá? Eventualmente eu posso precisar de cultura e antibiograma com isolamento do agente em outras amostras. No caso de criptococos, muito comum pneumonia, né, por criptococos, principalmente no gato. Então eu posso fazer um lavado traqueal para tentar encontrar o agente também. E o prognóstico é reservado. O prognóstico é reservado porque está na tabela, porque a minha experiência com isso daqui é muito ruim. É muito difícil de tratar. A gente trata com antifúngicos em dose assertiva, mas quase nunca a gente consegue tirar para sempre o tratamento. E quando tira, geralmente os animais pioram, voltam a piorar. Quem me conhece sabe que eu morro de medo de fungo. Aí se alguém aí está assistindo e me conhece, sabe que sempre que eu vou falar de doença infecciosa, o meu grande pavor no mundo é fungo, porque é realmente um micro-organismo muito difícil da gente controlar e até identificar. Tudo bem? Para meningites bacterianas, eu posso encontrar, então, pleistose neutrofílica, mas se o animal já está tomando antibiótico, pode ser que seja de célula mista por invasão de outras células, tá? Para fazer outros testes complementares e fechar, eu posso fazer cultura e antibiograma. Existe PCR para algumas bactérias, mas aí eu tenho que pedir bactéria a bactéria que eu suspeito que esteja ocorrendo ali, tá? Não sei se é uma grande vantagem tão fácil da gente ser assertivo aqui. E o prognóstico é de reservado a mal, tem que correr. E a gente não tem opções de antibióticos que a gente possa usar tão boas assim para tratar meningites bacterianas quanto a gente esperaria, tá? Eventualmente, os pacientes que têm erliquiose ou doença de Lyme podem ter encefalites, tudo bem? E aí eu considero que esses indivíduos são suspeitos se eles tiverem pleistose monocítica ou neutrofílica. Eu tenho que pedir testes sorológicos e PCR e o prognóstico é reservado. A coisa mais rara do mundo é a gente encontrar um animal doente do sistema nervoso central por erlíquia. E, por incrível que pareça, agora eu estou atendendo uma pacientinha, que é inclusive uma pessoa muito querida, que eu conheço há muitos anos, e eu estou cuidando dela agora, e essa é a minha principal suspeita. Só que creio que a gente chegou tarde demais, porque ela estava há 3 meses sendo abordada para outras coisas, então eu não sei se eu vou conseguir melhorar muito a situação dessa paciente. A coisa mais rara é ter uma encefalite por erliquiose, que a gente acha que é comum, mas não é, e quando tem, geralmente a gente perde, tá? Porque ela não é tão característica quanto a gente imagina. E as encefalites por parasitas, né, por exemplo, larvas de Cuterebra e Girofilária, podem levar a pleistose neutrofílica ou eosinofílica, e eu preciso de exame de imagem para me ajudar a completar o diagnóstico, e o prognóstico é reservado. Tudo bem? Outras dúvidas que eu posso tirar com o líquor, tá? Se um paciente, por exemplo, teve um mal súbito, eu posso suspeitar que ele teve um AVE hemorrágico ou isquêmico. Se eu tiver um AVE hemorrágico, eventualmente o líquor pode me ajudar, porque eu posso ver aqueles sinais de hemorragia pré-existente. Lembra? Líquor xantocrômico, proteína aumentada, PAND, né, aumentado, que seria a presença de globulinas ali, que são as globulinas do sangue. Eritrofagocitose, já falei? Eritrofagocitose? Não me lembro, não tem ninguém para me lembrar.
eritrofagocitose, líquor xantocrômico. Então, tudo isso pode me sugerir um AVE hemorrágico. E o isquêmico talvez tenha um ligeiro aumento de proteínas e um ligeiro aumento de sólidos totais por um acúmulo de eletrólitos, tá? Por um carregamento de eletrólitos naquelas células. Eventualmente, o animal teve um trauma conhecido. Eu sei que ele bateu a cabeça. O líquor me ajuda em alguma coisa? Não. O líquor, ele é um exame para a gente tentar fechar a etiologia dos processos, ok? Então, se eu sei que ele bateu a cabeça, eu não devo colher líquor, tá? Já teve um trauma crânioencefálico, provavelmente tem um aumento da pressão intracraniana e eu não devo colher líquor, porque o processo, né, a característica patológica dessa doença eu já identifiquei. E se eu tiver suspeita de doenças degenerativas, por exemplo, mielopatia degenerativa, eu posso colher líquor? Posso, se eu coletar, por exemplo, da lombar, pode ser que esse líquor venha enriquecido com proteínas, às vezes imunoglobulinas, e às vezes umas mielinas, assim, bem bonitinhas, boiando dentro do líquor, que é raro de ver, mas acontece, tá? Por exemplo, síndrome da disfunção cognitiva, que é uma doença degenerativa que a gente atende bastante, né, em neurologia de pequenos animais, eu já colhi líquor algumas vezes que eu suspeitava de outras coisas e não tem grandes alterações, tá? Então, eventualmente, as grandes dúvidas que eu posso resolver com o exame de líquor é doença infecciosa e não infecciosa, eventualmente alguns tumores, e eventualmente um apoio para excluir algumas coisas, tá? É um exame muito útil, que na rotina do neurologista não é um exame que a gente faz uma vez na vida e esquece, geralmente a gente precisa dele para controle. Eu não sei trabalhar sem líquor. Muitas vezes a gente acha, né, que, nossa, agora com as grandes técnicas de diagnóstico por imagem, a gente pode abandonar a técnica de líquor. Não é verdade. Muitas vezes o exame de imagem sem o líquor, ele fica bastante manco, tá? Então, o exame de líquor está muito presente na minha rotina e de outros neurologistas. E eu espero que vocês tenham acesso a bons laboratórios que processem, a bons colegas que consigam dividir as dúvidas com vocês. Eu estou sempre à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. E go for it. Exame de líquor não é de jeito nenhum uma coisa do passado, ele é muito útil, e se a gente for objetivo e assertivo, ele vai tirar grandes dúvidas e me indicar se eu estou fazendo tudo certo ou se eu poderia estar fazendo mais por esse paciente. Portanto, estudem mais o líquor, se precisar de alguma coisa. Meu nome é Mirella, eu atendo na região de São Paulo, eu dou consultorias, eu treino equipes, e o que vocês precisarem de ajuda, eu vou ficar muito feliz em poder dividir alguma coisa com vocês, tudo bem? Grande abraço, muito obrigada. Tchau, tchau.